Aleluia, irmãos. Glória a Deus, amém? Por esse grande avivamento, irmãos. Se nós fôssemos embora agora, nós sairíamos com o fogo santo do Senhor deste altar, amém? Glória a Deus. Irmãos, o que Deus já fez aqui hoje foi sobrenatural. Sabe por quê? Porque hoje a gente vai aprender uma coisa, quem não aprendeu ainda. Quem é o nosso comandante? Amém? Quem é o nosso comandante? Quem é o nosso general? Amém? E nós louvamos aqui hoje, né, irmãos? O Senhor está levantando um grande exército, um povo de guerra capaz de vencer o inimigo. É isso que você louvou hoje. É por isso que Deus hoje vai trazer para você. Se você não sabe, que tem muita gente que fala quem é um comandante por aí, mas o nosso comandante é outro. É o outro que muda história. É o outro que pode mudar a história do nosso país. É o outro que pode mudar, irmãos, a sua casa, a sua família, a sua vida financeira. Ele pode mudar a sua história, irmãos. E é desse comandante que nós vamos falar hoje, amém? Glória a Deus. Então feche seus olhos que nós vamos orar para enaltecer o nome de Jesus Cristo, amém? Pai amado, Pai celestial, estamos aqui, Senhor, mais um dia na Tua presença, Senhor, para glorificar o Teu nome santo, para Te exaltar, para Te levantar, para Te honrar, Senhor, porque essa é a nossa vontade, Pai. O Senhor tem vencido todas as nossas guerras, uma por uma, Pai, em nome de Jesus. O Senhor tem dado livramento para o seu povo, que nem mesmo ele tem visto, Senhor. Estamos aqui hoje para Te engrandecer, porque só o Senhor é Deus. O Senhor é soberano, Pai. O Senhor é eterno. Nome que está acima de todo nome. O Senhor é o nosso general, Pai. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Então, abram vossas Bíblias em Atos 7, 9 e 10. É forte, irmãos, que Deus vai falar. É forte. Deus vai nos fortalecer hoje. A gente vai sair daqui como um guerreiro, Senhor. Às vezes você está no campo abatido. Você foi abatido pelo inimigo, amém? Mas Deus fala hoje que Ele vai renovar as tuas forças. Você vai sair daqui diferente da forma como você entrou. Não deixe a multidão, outras pessoas definirem a tua vida. É Deus que define a tua vida. A Bíblia diz que a palavra certa vem dos lábios do Senhor. Então é Ele que dá a palavra final sobre a sua vida e sobre a sua história. Saia daqui entendendo isto hoje. Amém? Glória a Deus. Em Atos 7, meus irmãos, diz o seguinte: os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Fala para o irmão que está do seu lado, porque a gente tem que gravar isso. Deus estava com ele. Aleluia. E livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu como governador daquela nação e de toda a casa real, irmãos. O que nós precisamos entender, irmãos, diante dessa palavra, amém? Que mesmo diante, a gente vai falar da vida de José aqui, mesmo diante de todo sofrimento que José passou, coisas terríveis, irmãos, que talvez eu nem sei se eu aguentaria passar por o que ele passou. Deus era com ele, irmãos. Deus nunca abandonou José
Foi isso que a palavra está dizendo. Em nenhum só momento Deus abandonou José. Porque Deus, irmãos, tem o controle de todas as coisas. Ele é onipotente, tem o poder sobre tudo, onipresente, está presente em todos os lugares, irmãos, onisciente, Ele é sábio, Ele é poderoso, e os planos dEle, irmãos, são maravilhosos para nossas vidas. Você precisa entender isso, irmãos, amém? Glória a Deus. Mas muitas vezes, né, irmãos, nós andamos ansiosos, amém? Angustiosos, angustiados, com coisas às vezes que nós não conseguimos controlar. Foge, irmãos, do nosso controle. Mas Deus diz hoje nessa palavra, irmãos, que Ele é contigo. E Ele tem o controle sobre todas as coisas. Se você sair daqui hoje entendendo isso, irmãos, 90% da tua guerra está vencida. Você precisa sair daqui sabendo disso, porque Deus quer o melhor para as nossas vidas. Deus, Ele trabalha ao nosso favor e não contra nós. Você já entendeu isso, irmãos? Você precisa saber que você é filho. Você tem que entender isso. Deus é contigo, como foi com José. Ele trabalha ao seu favor. Glória a Deus. Então, irmãos, José era filho amado de Jacó. Amém? Glória a Deus. E por isso ele ganhou uma túnica deste amor que Jacó tinha por esse filho. Amém? E aí, quando ele ganhou isso, os irmãos deles ficaram enciumados. Amém? Passaram a ficar com aquela raiva, aquele ciúme de irmão, né? Terrível. E os irmãos dele ficaram enciumados por tudo aquilo. E aí José, para continuar, José ele tem um sonho. E ele conta este sonho. E aí, irmãos, nesse sonho ele é o centro. E ele diz que a família dele toda iria reverenciá-lo. E aí, irmãos, quando ele conta isso, os irmãos deles ficam com mais ódio deles, irmãos. Mais ódio deles. Aí, num determinado tempo, José vai para o campo. E os irmãos dele, com aquele ódio, com aqueles ciúmes de José, eles vão tramar, vão planejar matar José. Mas aí Judá, ele pega e fala assim, né? Vamos vendê-lo. Vamos vender José. E assim, irmãos, eles fizeram. E para explicar para o pai aquela situação, o que eles fazem? Eles pegam aquela túnica que o pai dele deu para eles, amém? Matam o animal, passam no sangue e levam para o pai. Amém? Glória a Deus. E assim, irmãos, é a história de José. E José foi vendido e foi parar lá no Egito. E ele foi vendido a um grande representante de Faraó. Amém? E José, irmãos, foi um grande homem de Deus, muito usado, que prosperou aquela casa. Amém? Só que daí, irmãos, a esposa de Faraó ficou de olho em José. Amém? Ela se interessou por José. E aí, o que aconteceu? Ela queria algo com José, mas José recusou ela, irmãos. Mas, teve um momento, irmãos, que os dois ficaram a sós. Todo mundo conhece essa história, amém? Eles ficaram a sós e ela atacou José, amém? Agarrou José. E José fugiu dela. Só que as roupas de José ficaram nas mãos dela, amém? E aí, o que ela faz, irmãos? Articulosa, ela inverte toda aquela situação, porque mulher, quando não ganha o negócio, é terrível, né, irmãos? Ela articulou aquela situação, inverteu e falou que José havia atacado ela, amém, irmãos? E aí, José, irmãos, vai passar cerca de 13 anos na cadeia, na masmorra, na prisão. Pensa numa situação dessa. O homem foi injustiçado, caluniado, odiado, acusado injustamente, irmãos, amém? Vendido. E passou, irmãos, quase 13 anos
amém? Longos anos na prisão, na masmorra. Pensa, se põe nesse lugar, sem entender a história de José, amém? Mas a Bíblia diz, o que ela diz, irmãos? Deus era com ele. Deus está falando para você hoje. Eu não sei o que você está vivendo, mas Deus sabe. Sabe por quê? Deus é contigo. Deus está contigo. Talvez hoje você está como José. Numa tempestade, irmãos, terrível. Que você não vê mais saída. Você é alvo de injustiça, de maldade. Na sua casa, irmãos, o negócio está virado do avesso. O seu casamento está ruim. A sua vida financeira não está fluindo, irmãos. Está terrível. No seu trabalho também está terrível a situação, irmãos. Você não enxerga mais saída, irmãos. E os anos estão passando, amém? Assim como passaram para José, naquele calabouço, irmãos. E nada tem mudado, amém? Só que hoje eu tenho uma palavra de Deus para te dizer. Mesmo diante da tempestade, Deus é com você. Deus está com você, irmãos. E não é só isso não, irmãos. Na outra parte que nós lemos lá, nós lemos um pequeno texto. O que está escrito lá? Deus o livrou de todas as suas aflições, irmãos. O que Deus está querendo dizer hoje para você que está aflito? Que chegou aqui não vendo mais saída. Preocupado com todas as coisas. Ansioso. Deus está dizendo para você. Ele intervém por você. Ele escuta o seu clamor. Ele te socorre. Ele te atende, irmãos. Porque Deus te ouve. Entenda isso hoje. É com muito amor e temor que eu falo isso, irmãos. Porque não é só você que tem passado lutas. É ano da graça. O nosso pastor aqui é profeta. E todo ano Deus revela o que será o ano, irmãos. E este ano é ano da graça. Então quando falamos da graça não vai ser difícil, irmãos. É só pela graça. Então todo mundo está tendo uma luta, irmãos. E Deus está falando que vai te livrar de todas elas. Glória a Deus, irmãos. Porque os planos dele não podem ser frustrados. O inimigo, irmãos, pode tentar tripudiar, fazer o que ele quiser, bater pé, irmãos. Mas quem dá a palavra final é Deus. Quem define o capítulo da tua vida e da tua história, irmãos, é Deus. Entenda. Porque não é eu que estou falando isso. É a Bíblia, em Provérbios 16:1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa, irmãos, vem dos lábios do Senhor. Glória a Deus. E se você crê nesse Jesus vivo, irmãos, você crê nesse Jesus vivo? Então, homem não dita as regras da sua vida. Homem não define o final da sua história, irmãos. Se você permitir hoje que Deus, irmão, escreva os capítulos da sua história, irmãos. E você não tome a frente, como a gente costuma fazer, né, irmãos? A gente sai daqui, depois de um culto desse, glorificando. Eu confio em Deus, é Deus que é meu general, Deus é meu comandante. Mas quando chega bem ali, você está com problema, você toma a frente e nem ouve a voz do Senhor. Deus falou para mim que não é desse jeito. Só que ele não falou só para mim, ele falou para o profeta, falou para um monte de gente, porque todos os cultos têm falado sobre isso. Desde o começo do ano tem falado sobre isso. É o braço forte do Senhor que está neste negócio. Não é o teu braço, irmãos. Não é do teu jeito. E isso dói, irmãos. Não é fácil para você e não é para mim não, porque a gente quer que a historinha da princesa aconteça do nosso jeito. Porque a gente cria um castelo, né? Não sei se homem cria, mas mulher cria. E ela quer que a princesinha chegue no castelo, o príncipe encantado, e tarará, tarará, e o trem fica lindo. Mas não é do nosso jeito, irmãos. É do jeito dele. Porque se você tomar a frente, o pastor pregou aqui esses dias, que você vai escrever
capítulos desnecessários na sua vida. Capítulos que não eram para ser escritos, irmãos. Amém? Então hoje Deus está falando. Se você está nessa guerra, se você está neste deserto, nessa tempestade, celebre ao Rei. Exalte ao Rei. Glorifique ao Rei. Levante o Rei. É assim que os grandes homens venceram as suas guerras, glorificando o nome de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque é Ele que garante a sua vitória. É Ele que sela, chancela e assina a sua vitória. Glória a Deus. E a palavra de vitória, como foi cantado aqui, foi declarada para nós desde o começo do ano. É a palavra de vitória que está sobre a sua vida. E Deus disse, mais do que isso, foi mais longe ainda, irmãos, que os seus sonhos seriam realizados. Então creia nesta palavra, irmãos. E depois, irmãos, de muita dor e muita luta, José, amém? Deus tira José da onde? Do cárcere. E leva ele para onde? Para o palácio. E torna ele ainda, irmãos, governador. Deus, Ele te coloca onde Ele quiser, irmãos. Ele te coloca onde Ele quiser, irmãos. E José, irmãos, naquele período ele vivenciou coisas terríveis. 7 anos de fartura, 7 anos de miséria, 7 anos de fome e escassez. E naquele momento, a família de José vai para o Egito. Entenda o que Deus fez, irmãos. Está aqui, ó, em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, irmãos. Entenda que o mal que tramaram contra você e contra mim, essa maldição Deus vai transformar em bênção. É isso que a palavra está dizendo, irmãos. Deus vai reverter esse cenário. Deus vai destruir o seu cativeiro, irmãos. Assim como Ele destruiu de José, irmãos, amém? E José vai dizer para a sua família, irmãos, porque ele entendeu a palavra de Deus. Porque José era homem fiel a Deus. Para ele fazer o que ele fez, ele tinha que estar celebrando, exaltando, glorificando naquela cela todos os dias. Para ele conseguir fazer o que ele fez. E José diz a eles, a família: vocês intentaram mal contra mim, mas eu darei o melhor para vocês, irmãos. Irmãos, como é forte isso, perdão, né, irmãos? Deus está falando para você não dar troco. Você quer dar o troco para tudo. Você é obstinado e quando alguém para à sua frente, você quer dar o troco, irmãos. Antigamente eu falava, e falava para todo mundo ouvir, quando não conhecia Cristo, eu dava uma fazenda inteira para não sair de uma briga, irmãos. Ai daquele que entrasse na briga comigo, irmãos, eu ia até o final. Eu era obstinado, irmãos. Eu ia até o final, até ver o oco. Misericórdia, irmãos. Se Deus não tivesse me encontrado, porque Deus já me livrou tanto, eu fico lembrando do meu passado, quantas vezes Deus me livrou. Porque Ele tinha um propósito mesmo, irmãos. Porque eu não merecia estar aqui. Como Deus é maravilhoso. E Ele está dizendo hoje, não é para você dar troco para ninguém. Assim como José fez. Dá a outra face para bater. Porque quem justifica você é Deus. Quem que vai cumprir a promessa da tua vida é Deus. Já falamos que não é homens que define o capítulo da tua vida. É Deus, irmãos. Amém? Então viva a palavra, irmãos. E por mais que você esteja hoje, irmãos, sofrendo, e a luta parece que não vai ter fim, Deus está falando que tem um tempo certo para acontecer todas as coisas. Tem um tempo certo, assim como teve. Você queria passar 13 anos na cadeia? Eu creio que não. E eu penso que José também não queria passar 13 anos, irmãos,
Misericórdia, acho que eu morri naquele trem fechado. Irmãos, misericórdia. Deus está falando que tem um tempo certo para acontecer todas as coisas na sua vida, sabe por quê? Porque é Ele que determina o tempo. Ele é o dono do tempo. E Ele sabe de tudo que você precisa, inclusive dessa palavra hoje, para você triunfar, para a vitória chegar na sua vida, irmãos. Ele sabe do que você precisa. Amém? Glória a Deus. Então hoje, e todos os cultos, não é moagem do pastor não, irmãos. Às vezes você fala, está ficando cansativo esse negócio. Tem que vir no culto todo dia. Irmãos, depende de você. Porque guerreiro preparado não morre em combate. Depende de você. Depende de você. Porque aqui, Deus está falando que Ele vai te preparar, Ele vai te capacitar, Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai te transformar, Ele vai curar as tuas feridas, Ele vai cuidar de você e Ele vai dar a direção. Só depende de você, guerreiro. Só depende de você, guerreiro. Não é isso? Se nós estamos numa guerra acirrada, que nós não temos poder, irmãos, porque a gente nem conhece a imensidão dessa guerra. Porque ela é guerra de principado. Ai de nós, irmãos. Nós somos faísca diante dessa guerra. É o braço forte dele que tem que estar à frente, irmãos. E você precisa entender isso. Para que o processo passe logo na tua vida, irmãos. Glória a Deus. Então esteja atento à voz de Deus. O que Ele te diz através da palavra, do conhecimento que está sendo ministrado, que você recebe nos cultos. Deus está te preparando. Larga de ser menino. Deus está te preparando, te dando estratégia para você, irmãos, vencer o inimigo. Eu até falo para a Lu, quando ela coloca help, eu não queria pregar, irmãos, porque a Bíblia fala que você vai ser provado na palavra, irmãos, e eu não queria estar aqui. Eu estou pela misericórdia de Deus aqui, porque essa palavra é pesada, irmãos, ela vai renovar as suas forças, mas você vai ter que vencer muitas guerras como guerreiro, não como fracote, como menino, porque se você continuar sendo menino, você vai perder essa guerra, irmãos. E aí Isaías, e outra coisa, vou dar boa notícia, não é só eu que vou ser provada, glória a Deus, né? Porque a Bíblia também diz, a quem muito foi dado, porque está todo mundo com o ouvido aberto aí, amém? A quem muito foi dado, muito será cobrado, então vocês também vão ser provados na palavra. Porque vocês estão recebendo o alimento precioso de quem? Do nosso comandante, do nosso rei, irmãos. E ele vai te provar, assim como provou José. Ele vai provar o teu coração. E em Isaías 54:17 diz, toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Deus está falando que você não precisa correr atrás do seu direito. Ele garante o seu direito. Ele resguarda, irmãos, o seu direito. Ele só te diz hoje. Então, irmãos, sem entender essa palavra, essa guerra tá ganha. Porque Deus não deixa o povo dele enganado e não deixa o povo dele confundido. Ele tem direcionado nós a cada culto, irmão. Pega a inteligência. Pega a revelação. Amém? Ele te diz hoje, esteja na posição como igreja. Como igreja. Não é guerreiro isolado. Eu nunca vi, irmãos, quando a gente sai em combate, a gente sai sozinho. Agora eu vou. Irmãos, eu nunca vi isso. Para um combate a gente não sai sozinho. A gente sai como igreja, porque nesta guerra você vencerá como igreja. Sozinho você é vulnerável nas mãos do inimigo. Você entendeu isso, irmãos? Você é presa fácil. Fernando, ele gosta de assistir muito aqueles negócios de animais, né? Aquela loucura lá. E aí aqueles bichinhos correndo, o leão lá, ele gosta de ver isso aí. E aí você vê aquele coitado que fica para trás, né? Toda vez a história se repete. É a mesma história.
Aquele que saiu do bando, que saiu, irmãos, da tropa, morreu, irmãos. Amém? Glória a Deus. Então, Deus está querendo fazer, irmãos, te dando a palavra que você faça a coisa certa. Aquilo que Ele te disse para fazer. Vamos tudo de novo? Bora de novo para frisar, porque eu aprendo pela repetição. Tudo que eu consegui até hoje foi tudo pela repetição. Às vezes eu sou meio repetitiva, né? Mas é assim que eu aprendo as coisas, pela repetição. Deus está falando o quê? Nós devemos o quê, irmãos? Consagrar, orar, vigiar, interceder, jejuar, adorar. Essa é difícil disso aqui? Difícil e às vezes é chato. É? Não é? Porque a nossa carne, irmãos, queria estar agora no shopping, lá naquele restaurante, nativa, comendo. Ou não? Ou só eu que queria isso aí? Ou só eu que queria estar na praia? Ou só eu que queria estar no cinema? Não é verdade, irmãos? A nossa carne, ela grita. Mas tudo isso que eu te falei, irmãos, foi o que José teve que fazer no calabouço, para ele vencer a guerra. Porque se ele não fizesse, irmão, a carne vencia ele e ele estava destruído, irmãos. Porque essas são as suas armas de guerra. Essas são as suas armas de guerra. Em 2 Crônicas 32 diz: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis, por causa do rei da Síria, por causa da sua tempestade, da sua luta, não se assusteis, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Por quê, irmão? Sabe por quê? Porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne. Mas conosco, irmãos, pega a inteligência, ó. O Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras, irmãos. Glória a Deus. Entenda, ninguém pode deter o braço forte do Senhor. O Altíssimo, irmãos, Ele tem domínio sobre todas as coisas, sobre todos os reinos. Amém? O reino celestial domina o reino terrestre. A gente, às vezes, se a gente olhar por vista, a gente acha que é o contrário. Porque tem tanta gente altiva e soberba que você fala, meu Deus. Parece semideus, né, irmãos? Mas o reino celestial domina o reino terreno. Tudo está nas mãos de Deus. No domínio, no controle e na vontade, irmãos. Amém? E nós vamos falar de outro homem também, irmãos, aqui, para nós entendermos, porque às vezes você se enquadra aqui hoje, como eu me enquadrei, me encaixei. Amém? Na luta desses homens, mas eu não vivi nem o que eles viveram, amém? Outro grande homem de Deus é Daniel, irmãos. Essa história é massa. Essa história pira a cabeça de qualquer um, né? Se você conta para um carnal, ele morre, ele descabela. Então, irmãos, Daniel foi um grande homem de Deus, que sofreu tempestades terríveis. Que luta que foi aquela que ele lutou lá, irmãos? Que ele entrou? Que coisa louca que é aquela, entrar numa caverna, numa caverna com leão lá, irmãos? Na cova? Irmãos, isso é terrível, irmãos. Mas ele continuou adorando o Deus vivo, o único Deus, o Deus eterno e soberano, irmãos. Ele adorou. Imagina você com a sentença de morte. E ele adorou até o fim. Pensa no homem de Deus, irmãos. Se ele não tivesse com essas armas aqui, irmãos, ele tinha sido esmigalhado. E a gente ouviu a história aqui. Porque você vai ver quem foi esmigalhado aqui. Porque ele tinha as armas de defesa e as armas de ataque. No coração, na boca, no ouvir, no ver. Daniel tinha tudo isso, irmãos. Ele era um adorador. Que ele fazia, sabe o quê? Vamos repetir aqui, irmãos, que eu acho que todo mundo sabe, né? Ele orava 3 vezes ao dia. Se punha de joelho para orar e dar graças a Deus.
Mesmo nos dias maus, irmãos. Deus está falando isso para você. Mesmo nos dias maus. É para você continuar adorando. Porque todas as guerras que eu ganhei na minha vida foi adorando a Deus. Não foi murmurando, irmãos. Porque quando eu murmurei, eu tomei uma raquetada de Satanás na cara. É raquetada que você vai tomar. Então não é murmurando, é adorando. Irmãos, tinha hora, porque assim, quando a preocupação é demais, ela vem na nossa cabeça toda hora, né? Ela vem na nossa cabeça, principalmente de mulher que pensa muito. Mulher, irmão, se eu ficar pensando, eu demoro para dormir 1 hora só pensando, para resolver meus problemas na cabeça. Miséria e help, né? É 1 hora, irmãos. Por isso que eu tenho problema com sono, entendeu? Misericórdia. Mas Deus está falando isso para você hoje. Eu até perdi o raciocínio, eu não devia ter falado isso. Misericórdia. Mas Deus está falando hoje, irmãos, para você. Quantas vezes você tem orado, irmãos? Quantas vezes por dia, irmãos? Uma vez eu cheguei nesse patamar aqui. Irmãos, e parecia que eu estava flutuando. Toda vez que eu estava orando, eu olhava para o chão. Porque parecia que eu estava voando. Eu tinha essa impressão. Eu orava de manhã 1 hora, à tarde 1 hora e à noite 1 hora. Eu dava meus pulos e conseguia. E era sobrenatural o que Deus fez. Por quê? Porque Deus sabia que eu não conseguiria ter uma sentença de morte do meu pai na minha mão sem orar. Deus sabia que eu, se não tivesse as armas de combate, de guerra nas mãos, eu perderia a guerra. Deus sabia. E naquele momento eu fazia isso que Ele fez. Amém? Orava 3 vezes por dia. Orava 24 horas por dia, irmãos. Chegou um tempo que eu orei 24 horas por dia. Minha boca ficava igual a da Ana. Parecia que eu estava bêbada. Eu ficava falando de Deus todas as horas. Eu não consegui mais nem trabalhar. Foi sobrenatural o que Deus fez. Amém, irmãos? E Daniel, irmãos, um grande homem de Deus que fazia tudo isso que você viu aqui. Ele foi estabelecido pelo rei Dário como um dos presidentes do reinado. Só que a Bíblia diz o seguinte, que Daniel era um verdadeiro adorador. Porque Daniel, havia nele um espírito excelente. E o rei gostava muito dele, queria destacá-lo entre os demais. Destacá-lo, irmãos. E aí a gente já conhece a história, né, irmãos? Quando alguém destaca, irmãos, assim como, né? Senhor, misericórdia, help, hein? Aí vem os invejosos de plantão, né, irmãos? E diante disso, daí os presidentes e os sátrapas tentaram achar um erro em Daniel, porque eles queriam derrubar Daniel para o rei. Amém, irmãos? Aí Deus diz hoje para mim e para você, ande em obediência e em fidelidade a Deus, irmãos, mesmo nos dias maus, irmãos. Faça como Daniel fez. Não negocie a palavra com a tua carne. Não negocie a palavra, irmãos, com os banquetes que Satanás vai te oferecer, porque Deus falou comigo muito sobre isso nessa palavra, amém? Deus está falando que o inimigo vai te tentar muito. Ele vai fazer você baixar a guarda, largar as armas de adoração, irmãos. E Deus está dizendo hoje, em tempo de guerra, não pare de lutar. Não baixe a guarda. Amém? Você tem armas de guerra nas tuas mãos. Deus está falando para você empunhar nas tuas mãos as armas de guerra. Porque Ele vai adestrar suas mãos para a boa obra, para o combate, irmãos. Amém? E Ele me disse ainda, você vai receber propostas. Propostas para baixar a guarda, sair da posição, abandonar a tropa. Quando eu falo tropa, é isso aqui, tá, irmãos? A igreja. Porque nós estamos falando de comandante. Quando a gente fala de comandante, tem os guerreiros dele. E Deus quer despertar em você hoje o guerreiro que está dentro de você. Você é guerreiro. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aí, irmãos, então, a proposta vai ser para você baixar a guarda, para sair da posição, abandonar a tropa. Pergunta para o irmão que está do seu lado, sabe por quê? Para você perder a guerra. Para você sair do propósito, irmãos. Misericórdia, irmãos, amém? Satanás, ele
Ele é inteligente, ele é astucioso. Ele vai te tentar, sabe como? Nas suas fraquezas. Porque a minha fraqueza não é igual ao do meu esposo. Completamente diferente, irmãos. Ele vai te tentar nas suas fraquezas. E Deus está te dizendo hoje, para você agir pela razão. Porque você vai ter muitos motivos para desistir nesta guerra. Como o pastor disse, haja pela razão. Quem é a razão da tua vida? Quem lembra desse culto? A razão da tua vida é Jesus, irmãos. Glória a Deus. Então não ande pelos motivos, porque você vai ser tentado todos os dias. Não sei se acontece só com vocês, mas é todo dia, irmãos, uma propostinha. É nada a ver. É só isso aqui. Ah, nada a ver, mas é só um pouquinho. Irmãos, esse nada a ver deve ser um demônio terrível, que está levando um monte de gente para o inferno. Nada a ver deve ser um demônio. Devia estar escrito na Bíblia. Porque é nada a ver, gente. Ai, mas nada a ver isso. Ai, mas é só uma sainha curta. Mas é só uma carona. É só uma carona. Cuidado, irmãos, com os banquetes de Satanás. Ele quer te derrubar como guerreiro. E como que ele vai te derrubar, né, com os banquetes, né, irmão? Porque você está abrindo o quê? A brecha. A Bíblia diz que ele precisa só de uma fresta. Uma brechinha para ele entrar e rebentar com a sua vida. Te levar para o abismo, irmãos. Te levar para a destruição. Amém? E outra coisa, irmãos, que Deus falou comigo também. Que a tua carne vai gritar muito nesses dias. Porque quando a gente está pela graça de Deus, a gente vive pelo braço forte dele. É só na dependência dele, irmãos. E a carne vai gritar tanto, que você vai querer desistir, que você vai querer desanimar e voltar para trás. E nós também aprendemos aqui o quê? Que o nosso lugar não é lá atrás. Que não é para você olhar para trás. Que vai te desgastar, vai te cansar. E vai te fazer perder essa guerra, irmãos. Misericórdia. Deus hoje está falando que Ele quer te fazer triunfar. Amém? Glória a Deus. Então a palavra de ordem, irmãos, hoje é a seguinte. Entenda bem. Entenda bem. Obedeça a voz do seu comandante. Obedeça a voz do seu comandante. O seu general é Cristo, irmãos. Amém? Posto acima de todo posto. Autoridade acima de toda autoridade. Domínio e controle dos céus e da terra. Irmãos, eu vou falar isso até o final do culto. Para a gente sair daqui entendendo quem é o nosso Deus. Este é o seu comandante, irmãos. Se você não conhecia ele até ontem, hoje este é o seu comandante. Glória a Deus. Ele manda, presta bem atenção. Porque esse que a gente aprende lá na segurança pública. Ele manda você marchar na cadência dele. O comandante é assim, você não marcha na sua cadência, irmãos. Ah, hoje eu não quero marchar porque está muito sol. Não, você marcha de acordo com o teu comandante. Quem manda é ele, irmãos. Amém? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então é na cadência dele. Por quê? Sabe por quê? Porque é do jeito dele, o tempo é dele, a forma é dele, irmãos. E só assim, se você entender isso, você marchará para a direção certa. Porque é ele que dá as ordens, é ele que determina a velocidade e o tempo das coisas acontecerem na tua vida. E na minha vida também, irmãos, e não é fácil. Mas ele já nos entregou essas armas de guerra, irmãos. E ele te pergunta hoje, porque nós vamos falar da arma agora, né? Porque a arma é fundamental numa guerra. É o nosso bem mais precioso numa guerra, irmãos. O que você tem feito com a tua arma? Aquela arma que nós lemos lá atrás. E que tem falado todos os dias aqui no culto. Já está macetoso o negócio. Só não aprende quem não quer. Só não vive quem não quer. O negócio está macetoso, está maçante, irmãos, ó. Deus está ensinando o seu povo, né, irmãos? E eu quero que você responda para você. O que você tem feito com a tua arma?
Você tem guardado ela? Você tem escondido ela? Ou você tem deixado ela de lado? Pá, para tomar um cafezinho, pá, para viver a sua carnalidade. O que você tem feito com a tua arma, irmãos? Que Deus tem colocado nas tuas mãos. Sabe por quê, irmãos? Porque no exército ou na PM, a arma, ela tem um nome lá. A arma, ela é sua esposa, ela é sua namorada. Ela é o bem mais precioso que você tem. Você não passa para o outro, você não deixa de lado, e você não abandona ela. Porque ela é preciosa para você em qualquer combate. Amém? E você vai precisar dela para todos os momentos, irmãos. E pega a revelação, irmãos. Isso serve para armas, Deus falou comigo. E para tua esposa. Nunca abandone ela. Porque ela vai te servir em todos os momentos da tua vida. Não deixe ela de lado, irmãos. Deus falou muito com isso. Comigo, em casa. Tem homens que têm feito isso com mulheres. E tem guerreiros hoje aqui que têm deixado a arma de lado. Tem ficado no futebol, tem ficado na novela, tem ficado em um monte de outras coisas. Isso não é errado, irmão. Só que você não pode soltar a sua arma. Guerreiro não solta a arma, irmãos. Acorda. Você pode fazer tudo isso aí. Tudo que não é pecado, você pode fazer. Mas a arma jamais, irmãos. Jamais você deixa de lado. Sabe por quê? Porque você pode ser ferido no campo. E pior ainda, você pode ser morto no campo. Está totalmente vulnerável nas mãos do inimigo, irmãos. Misericórdia. Então use a arma que você tem nas mãos a partir de hoje, se você não tem usado, irmãos. Use as armas de guerra, porque ela vai te livrar das garras do seu opressor, do teu inimigo, irmãos. Essas armas que vai te livrar de tudo isso. Que livrou Daniel da cova, que livrou José, irmãos, da prisão, irmãos. Ela vai te proteger, ela vai te defender, irmãos. Olha o que Deus fez com Daniel, né, irmãos? Ele usando as armas celestiais. José na prisão, usando as armas celestiais, porque ele tinha que fazer o que lá? Preso numa cadeia, fazer o quê? Nem se ele quisesse, irmãos, usar o braço dele. Deus, quando ele usou as armas de adoração, sabe o que Deus fez? Deus justificou ele, irmãos, e engrandeceu ele, irmãos. É isso que Deus quer fazer com você hoje, comigo e com você. Não deixe a sua arma de lado, amém? Porque é ela que vai ser, escuta bem, o seu instrumento de vitória. É ela que vai dar vitória nesta guerra para você. Porque essa guerra não é com armas físicas, irmãos. É com armas celestiais, amém? Entenda, ninguém vence guerra sem utilizar as armas certas. Outra coisa de tropa que a gente vai falar aqui. Na tropa ninguém vence guerra sozinho, irmãos. Sempre vai ter um guerreiro do teu lado para te cobrir e te alinhar. Sempre. Treina junto, vai para a guerra junto. E ninguém deixa ninguém para trás. Nem que for carregado vai ter que carregar. Ninguém deixa guerreiro para trás. Guerreiro não luta sozinho. Nem que for arrastado, teu irmão vai te carregar. Mas você precisa estar dentro da tropa. Ser preparado junto. É isso que Deus está fazendo. Será que você entendeu? O comandante está querendo te preparar junto. Ele está querendo te preparar, irmãos. Para a gente guerrear essa guerra e vencer juntos, irmãos. Amém? É um cobrindo o outro. É um orando pelo outro. É um intercedendo pelo outro. Com as armas que a gente tem, irmãos. Com as armas que Deus já entregou. Amém? Porque quando você não utiliza a sua arma, irmãos, eu tenho uma notícia bem triste que vai acontecer. Você põe em risco a sua vida. Você põe em risco a vida do guerreiro que está do seu lado. A vida do irmão que está do seu lado. E você põe em risco a vida da tua família. Essa é a notícia triste. Que às vezes a gente fica sem ver, né? Fica tão habitolado nos problemas, a gente não consegue visualizar isso. Que a gente põe a nossa vida em risco. Irmãos, é muito sério isso. Porque guerra é guerra. O inimigo não perdoa. Meu marido sempre fala, quem perdoa é Deus.
Porque o inimigo não vai te perdoar se ele te pegar sem as armas. Ele não vai facilitar, irmãos. Amém? Glória a Deus. Então o nosso general é Cristo, irmãos. Ele deu a direção. E você só vence como igreja esta guerra, utilizando as armas certas, que são armas celestiais. Não é pelo teu braço, é pelo braço forte do Senhor. Amém? Glória a Deus. Porque ele disse que ele que vai à frente dessa batalha. Você ouviu bem, né, irmãos? O comandante disse que ele que está na frente da sua guerra. Aleluia! Numa guerra, irmãos, a estratégia, a posição e direção. Presta atenção nisso aqui. Nesta guerra que nós estamos vivendo, a estratégia, a posição e a direção, ela é estabelecida pelo general, não é por você. É pelo nosso general. E quem desobedece, irmãos, a ordem do general, irmãos, tem consequências danosas. Porque quando eu abandono o meu posto, a major pode falar, quando eu abandono o meu posto, eu vou direto para a cadeia, não tem conversa. A consequência é severa. Agora imagine se na terra a consequência é cadeia, imagine do Altíssimo qual será a consequência, irmãos. Não brinca. Eu sou muito 880, sabe? Então, quando eu pego uma palavra dessa, eu fico no 80, irmãos, no 12. Eu me ligo no 12. Misericórdia. Porque eu sei o que é ter um comandante. Glórias a Deus por isso. Amém? Quando nós obedecemos a estratégia, irmãos, que Deus deu, amém? Nós ficamos na posição estabelecida por Ele e seguimos a direção certa. Amém? Não há inimigo que resista. Glória a Deus. As prisões, irmãos, caem. A cova dos leões fica um lugar seguro. A fornalha não te atinge. Glória a Deus. Parece loucura isso aqui, né, irmãos? Mas é poder de Deus purinho, irmãos, na terra dos viventes, amém? Porque isso, irmãos, é para quem vive a vontade de Deus, do nosso general, da forma como ele estabeleceu, irmãos, amém? E continuando a história de Daniel, os invejosos lá buscaram acusar ele, irmãos, só que ele tinha um comportamento ilibado. Daniel era muito correto, era um homem temente ao Senhor mesmo, de muita sabedoria. E aí o que eles fizeram? Vamos achar alguma coisa na lei do Deus dele para derrubar ele. E assim eles fizeram, irmãos, foram até o rei, amém? E propuseram para o rei o quê? Criar um decreto, que ninguém poderia adorar um outro rei, e nem adorar homem nenhum, senão adorar apenas ao rei Dário, amém? Glória a Deus. E Daniel, irmãos, pensa no homem que tinha arma na mão. Irmãos, esse homem tinha arma na mão. Porque sabendo de tudo isso, sabe o que Daniel fez? Misericórdia, irmãos. Ele foi para a casa dele, com a janela escancarada, entrou para o quarto dele e orava 3 vezes por dia, dando graça ao Deus vivo dele, de joelho, irmãos. Misericórdia, né, irmãos? É peitudo, cabra, é guerreiro, não é? Tem arma na mão ou não tem, irmão? Só quem tem arma na mão encara uma situação dessa. Só quem tem arma na mão, irmãos. E aqueles homens espiavam a Daniel e levaram toda aquela situação para o rei, porque eles queriam destruir a Daniel, amém? E o rei, como ele gostava de Daniel, irmãos, pensou em livrar Daniel daquela situação. Mas aqueles homens invejosos fizeram o quê? Nenhum decreto do rei, que o rei sanciona, se pode mudar. E aí, irmãos, o que o rei teve que fazer? Cumprir, irmãos. E Daniel, o rei ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. E aí, vamos ler lá em Daniel, não precisa abrir não, 6,16. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre, irmãos. Sabe o que eu entendo com tudo isso, irmãos? Que
mesmo que as circunstâncias, mesmo diante, irmãos, que tem as circunstâncias na sua vida terríveis, tempestade, nem o rei pode te livrar disso. Homem nenhum pode te livrar disso que você está vivendo, irmãos. Somente o leão da tribo de Judá. Somente o teu comandante pode te livrar, irmãos. Glória a Deus. E assim, irmãos, Daniel foi lançado na cova. E no outro dia o rei levantou, irmãos, e foi na cova. E chamou: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus te livrou dos leões. E é fantástico, né, irmãos? Daniel responde: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse em mim dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Se Deus olhar hoje para o teu coração, como olhou para o coração de Daniel, lá na cova, o que ele vai achar no teu coração, irmãos? O que ele vai achar no teu coração? Deus está me falando que às vezes tem pessoas aqui, que quando ela vê uma lama ali, ela nada na lama ali. Tem pessoas, irmãos, que vê uma roda de escarnecedores, e ela entra ali e fica pior que eles. Deus está dizendo, Ele vai ver inocência no teu coração, guerreiro. Você é esse adorador que Deus busca. Você tem esse coração que Deus está buscando. Ele está te perguntando hoje, irmãos. Irmãos, e não sei se você entendeu até agora, mas eu entendi isso e comecei a limpar minha casa. Eu comecei a fazer um conserto e comecei a dar manutenção na minha casa. Porque se Deus falou isso para nós é porque tem alguma coisa errada. Deus, Ele sonda os nossos corações e esquadrinha lá no mais profundo da nossa alma. A pastora já falou para isso, foi uma pregação sobrenatural. Ele vai lá no profundo, nem onde você conhece, e sabe o que está no teu coração. E Ele falou, limpa a casa, conserta, e dê manutenção na tua casa. Eu não sei se você começou a fazer isso, mas eu comecei na minha casa física e na minha casa espiritual, no meu coração, irmãos. E eu achei muita sujeira. Porque aqui é como nós temos falado, que a Lu acabou de falar, não é espetáculo, irmãos. É para a transformação da tua vida. Limpa a tua casa, para que Deus acha inocência no teu coração, para que Deus te justifique, irmãos. Ele está falando, macetando na nossa cabeça, irmãos, como tem falado sobre isso aqui, conserta a tua casa. Então o rei mandou tirar Daniel da cova. Essa parte é massa, irmãos, presta atenção. E lançou todos aqueles homens que acusaram Daniel na cova dos leões. Irmãos, é forte, Brasil. E eles foram esmigalhados. É assim que Deus vai fazer com o teu inimigo. Ele vai esmigalhar todo o teu inimigo, todos os teus inimigos. E sabe o que eu entendo com tudo isso aqui? Com esse texto, irmãos? Que Deus já mandou um exército de anjos para estar à frente da peleja, à frente da tua guerra. Eles estão lutando por você, guerreando esta guerra. Você consegue entender isso, irmãos? Tem um exército do Senhor. E outra coisa, ele precisou de um anjo só para fechar a boca do leão. Ele precisa de um anjo só para derrubar, uma tropa inteira de demônio. Um anjo só, irmãos. Como é poderoso esse nosso Deus, irmãos. Ele quer colocar os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, para finalizar, olha só. Então o rei escreve um decreto, o rei Dário. Amém? Em todo domínio, presta bem atenção, do meu reino,
os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o teu domínio não terá fim. Ele, presta atenção, Ele livra, Ele salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra, irmãos. Glória a Deus. Até tremi aqui, irmãos. Nem tem que tremer na presença do Senhor. Glória. Falei, Deus, se o Senhor quiser derrubar, eu que pode derrubar. Tô nem aí, não. Pelas mãos do Senhor eu topo. Glória a Deus. E Ele te diz hoje, irmãos, é Ele que te livra nesta guerra e põe a vitória nas tuas mãos. Glória a Deus. E Deus está perguntando, quem é esse guerreiro, irmãos? Quem é esse guerreiro, irmãos? Quem é este guerreiro? Então levante como guerreiro agora, irmãos. Se levante, literalmente, pode se levantar, amém?